Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula número 2 da semana 8. O assunto de hoje é ampliação e redução de figuras. Quer aprender mais sobre esse assunto? Então presta atenção, fica ligado e vem comigo. Olha só, pessoal, coloquei aqui um retângulo na malha quadriculada, né? E esse retângulo tem área 8, né? 8 unidades de área. E os lados desse retângulo medem 2 e 4. Pode ser centímetros, tá? Vamos pensar que são 2 centímetros e 4 centímetros. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. O que acontece com esse retângulo se eu multiplicar cada um dos lados dele por um fator? Qualquer fator, tá? Então, por exemplo, vou multiplicar pelo fator meio. Então, vou multiplicar por meio. Bom, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Então, o que vai acontecer com esses lados aqui? Ó? Se eu fizer 2 vezes meio, fica 1, certo? 2 vezes meio dá 1. E se eu fizer 4 vezes meio? 4 vezes meio fica 2. Porque 4 vezes a metade, né, vai dar 2. Tá? Ou ainda, se você preferir, né, vamos lembrar que multiplicação de frações, embaixo do 4 tem 1, 4 vezes 1, 4, 1 vezes 2, 2, e aí simplificando, fica 2 sobre 1, que é 2. Tá? Então, multiplicar pelo fator meio é o mesmo que dividir por 2. E aí eu vou obter um novo retângulo. Um retângulo que vai ter metade da largura e metade da altura. Metade da base, metade da altura. Então, vou desenhar ele aqui, ó. Vai ficar esse retângulo aqui, ó. 2 de altura e 1 de largura. Tá certo? Então, quando a gente desenhou esse novo retângulo, né, usando como fator multiplicativo aí o meio, nós encontramos uma figura que representa uma redução da figura original. Então, o meu retângulo original, que tinha medidas 2 e 4, agora ficou reduzido. Ficou com medidas 1 e 2. Certo? Então, aqui eu tenho uma redução do retângulo original. Tranquilo? Fácil, né? Então, redução é quando a gente multiplica as medidas da minha figura por um valor menor que 1. Maior que 0, menor que 1, né? Como, por exemplo, o meio. Agora, se eu tivesse multiplicado a minha figura por um número maior que 1, sei lá, vamos multiplicar aqui pelo fator 2. Então, agora eu vou usar o fator multiplicativo 2. Então, eu vou pegar cada uma das medidas desse retângulo, multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, eu vou desenhar um retângulo que tem medidas 4 na base e 8 na altura. Vamos lá, então. Vai vir até o final da lousa. Olha só o que a gente obteve. Tá? Não vou nem pintar, porque são muitos para eu pintar aí. Então, quando eu multiplico cada um dos lados da minha figura original por um número maior que 1, eu vou encontrar, então, uma ampliação. Tá? Eu ampliei a minha figura. Então, aqui a gente tem uma ampliação. E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Com ampliação e redução de figuras planas, ok? Repare muito bem que na ampliação, tanto na ampliação como na redução, a forma e as características da figura se mantêm, né? A figura tinha um formato retangular e ela se manteve com esse formato retangular. E os lados ficaram numa proporção, né? Eles foram multiplicados por um fator. Então, a gente mantém as características, a proporção entre os lados. Tá legal? Vamos ver mais um exemplo? Eu vou colocar agora um desenho aí na sua tela. Observe com atenção e a gente já debate sobre ele aqui na lousa. Na imagem que vocês puderam observar aí, vocês viram 3 pentágonos, né? Polígono de 5 lados, o pentágono. E o polígono original tinha essas medidas. 6 centímetros aqui embaixo, 9 centímetros na vertical
e parece a fachada de uma casa, né? 3 centímetros aqui formando o telhadinho da casa, certo? Essas eram as medidas do pentágono original. Agora dá uma olhada no pentágono que foi obtido depois. Esse pentágono tem as medidas maiores, porém ele manteve a mesma forma, as mesmas características, né? Eu posso dizer então que esse pentágono é uma ampliação do pentágono original, porque teve as mesmas características e a mesma forma. Então esse aqui é uma ampliação. É normal a gente querer encontrar o fator de ampliação. Então a gente começa a comparar os lados, né? Ó, o lado que media 6, agora está medindo 12. Então o que aconteceu com esse lado? Ele dobrou de tamanho, né? Isso aconteceu com todos? Sim, ó. O lado que media 9, agora está medindo 18. O outro também, né? E os lados que mediam 3, agora medem 6. Então a gente tem que analisar se o fator de multiplicação foi usado com todos os lados da figura. Isso é importante de ser analisado, tá? Então todos os lados foram multiplicados por 2 para chegar nessas novas medidas que estão aqui. Portanto, eu posso dizer que o fator de ampliação foi o 2, né? Fator de ampliação foi o 2, né? Nós multiplicamos todos os lados da figura original por 2 e obtivemos uma ampliação dessa figura. Agora vamos comparar essa outra figura. Olha só, o lado que media 6, agora está medindo 4. Os lados que mediam 9, agora estão medindo 6. E os lados que mediam 3, agora estão medindo 2. Então a gente percebe que houve uma redução da medida dos lados. Cada um dos lados da figura original está valendo menos agora. Teve uma redução. Certo? Então, se está mantendo a mesma característica, a mesma forma, a gente pode afirmar que teve uma redução. E agora vamos encontrar o fator de redução. Qual foi o fator de redução? Qual será que é o fator de redução aqui? Então, vamos pensar. Por quanto eu tenho que multiplicar o número 3 para eu conseguir o resultado 2? Por quanto eu devo multiplicar o número 6 para eu encontrar o resultado 4? E por quanto eu devo multiplicar o número 9 para encontrar o resultado 6? Não é tão fácil de você perceber esse como o outro, né? Aqui estava bem na cara que era o dobro, 2 vezes. Então, o que nós vamos fazer? Dei uma organizada melhor aqui na lousa, eu apaguei a figura da ampliação, tá? Vamos trabalhar só com a redução. Eu quero encontrar, então, o fator de redução dessa figura. Por quanto eu multipliquei o 3 para encontrar como resultado 2? É fácil de você montar. É só você pensar que, para dar um número menor que 3, o valor que tem que estar aqui é uma fração. É uma fração. E qual vai ser a fração? Muito simples, ó. Só você montar a fração com o resultado e o outro fator. Então, 2 terços. Se você multiplicar o 3 pelo 2 terços, vai dar 2. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 2 terços. Embaixo do 3 tem 1. E aí eu vou multiplicar o de cima com o de cima, vai dar 6. O de baixo com o de baixo vai dar 3. Simplificando, dá 2. Tá certo? Então é só eu montar a fração do resultado com o outro fator que eu tinha. Olha só, 6 vezes quanto vai dar 4? Tem que ser uma fração, não tem? É só eu montar a fração aqui, ó. 4 sextos. E aqui, para eu montar a fração do fator de redução, é só eu fazer 6 sobre 9. Mas aí tem um detalhe, né? Você pode estar pensando, mas professor, cada um deu um fator diferente, como é que eu vou saber qual é? Na verdade, são todos iguais, né? Essas frações, elas são equivalentes. Ó, 2 terços, 4 sextos e 6 nonos são todas frações equivalentes. Vamos ver aqui, ó. 2 terços. Se eu multiplicar por 2, em cima e embaixo, dá 4 sextos. E, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, vai dar 6 nonos. Então, todas essas frações são equivalentes. E aí eu posso estar substituindo. Então, ao invés de usar 4 sextos, eu vou usar a fração 2 terços, que é a mesma coisa. E ao invés de usar 6 nonos, eu também uso 2 terços. Pronto, encontrei aqui o fator de redução. Todos os lados do meu pentágono original foram multiplicados por 2 terços.
E assim a gente encontrou uma redução desse pentágono, ok? Tá certo? Esse conceito de ampliação e redução, pessoal, tem aplicações em diversas áreas. Mas tem dois profissionais específicos aqui que utilizam demais esse conceito, sabe? O pessoal da engenharia, né, os engenheiros, utilizam muito a ideia de ampliação e redução, e os arquitetos também. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Ó. O engenheiro, quando ele vai desenhar uma casa, primeiro ele desenha no papel. Né? Ele faz o desenho numa folha de sulfite ou num papel um pouco maior. E existem softwares também especializados, né, para o desenho da planta de uma casa. Então, o desenho da planta de uma casa, né, é o que a gente chama de planta baixa. Planta baixa. Então, a planta baixa está representando aí o início da casa, como se fosse só o alicerce ali, né? Onde vai ficar o quarto, onde vai ficar a sala, onde vai ficar o banheiro, quantos metros vai ter a lavanderia, de corredor, enfim, a planta baixa, né? É o começo da construção de uma casa e é o engenheiro responsável por fazer essa planta baixa. Primeiramente ele faz no papel, depois em softwares. Eu vou colocar um exemplo aí de planta baixa e você já observa também a planta baixa e depois um modelo matemático que está associado a ela, né? Então, toda planta baixa vai ter associado a ela um modelo matemático. Certo? Agora, quando tiver uma região a céu aberto, né, uma região grande, que envolve parque, praças, aí é normal a gente ter uma vista aérea. E essa vista aérea, né, essa vista de cima, superior, ela também vai dar para nós a ideia de ampliação e redução. A gente pode estar usando ali essa imagem, né, essa fotografia, essa vista aérea, para estar aumentando ou diminuindo de acordo com o que a gente deseja, o que a gente quer representar ou aonde a gente vai representar. É a mesma coisa de uma foto, né? Você tem a sua foto, você pode dar um zoom na foto, hoje em dia é só fazer assim na tela do celular, né? Que a foto aumenta, ela amplia, dá um zoom, e se você fizer assim, ela reduz, né? Ela diminui de tamanho. Então a vista aérea também é um conceito que a gente pode trabalhar com a ideia de ampliação e redução. Vou colocar uma imagem aí para você observar. E esses conceitos aí, tanto de planta baixa como de vista aérea, a gente vai estar usando, pessoal, para calcular áreas e perímetros. A gente vai usar um modelo matemático, né, para estar calculando área e perímetro dessa planta baixa ou dessa vista aérea. Só essa foi a nossa aula número 2. A tarefa vai ficar no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi mais rápida dessa vez, né? E tem um recado importante para vocês, ó. A gente terminou o conteúdo da unidade 6, né? Terminamos aí, falamos de medidas de comprimento e medidas de área, certo? E vai ser exatamente esse o conteúdo da nossa prova bimestral. Tá um pouquinho longe ainda? Não é a semana que vem, mas é a próxima, né? Dia 8/10, uma quinta-feira, durante a live, né? Às 10 da manhã a gente tem live. Durante a live vai ser a nossa prova bimestral, dia 8/10. O que vocês precisam estudar? Das páginas 6 até a página 47. Tá legal? Então não deixem de fazer a tarefa, é importante. Anote as suas dúvidas e quinta-feira, na live dessa semana, a gente tira as dúvidas primeiro. Fechou? Combinado assim? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira.